Shalom, igreja! Que bom ter você aqui conosco nessa manhã, nesse momento que agora vamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homem. E eles imediatamente deixaram as suas redes e os seguiram. O que nós podemos aprender com isso? Que tudo aquilo que Jesus nos chama para fazer, ele tem um convite, um processo e um propósito. E o que nós podemos destacar aqui? E caminhando com Jesus, nós não podemos seguir os mesmos. Não adianta a gente aceitar Jesus e a gente passar 10, 15, 20, 30 anos sendo cristãos e tendo uma vida mesma. Não, todos os discípulos a qual Jesus chamou, todos eles tiveram sua vida transformada, tiveram a sua identidade firmada. E a gente pode ver isso com Pedro mesmo. E nós vemos nisso com aquilo que Jesus ele fala para Paulo e André: sigam-me e eu farei pescadores de homens. Sigam-me, o convite, eu farei, processo, e o pescadores de homens, propósito. Ou seja, todas aquilo que Jesus nos leva para outro lugar, para uma estação melhor, para um tempo maior, ou seja, até mesmo morar em outra cidade, tudo ele vai ter um convite, um processo e um propósito. E o que a religiosidade ela coloca na nossa sociedade? Que nós temos que ser perfeitos. Nós temos que ser perfeitos para seguir Jesus. Para nós podermos falar com Jesus, nós temos que estar limpos, nós temos que ficar 3, 4, 5 dias sem pecar para poder falar com Jesus. Não, Jesus ele veio, a cruz ela veio para isso, para quebrar essa cadeia de que nós temos que ser perfeitos, de que nós temos que estar preparados, de que nós temos que ter algo para dar ao Senhor. Mas não, Jesus ele disse: venha apenas como você está, que eu farei o meu propósito na sua vida. Nós vemos em Pedro. Pedro foi, para mim, ele é o principal autor dessa história, que ele não foi o mesmo. Nós vemos o testemunho de Pedro. Pedro ele não permaneceu no mesmo lugar. Pedro ele decidiu seguir avante, ele decidiu crescer mesmo com seus erros, mesmo com suas falhas, mesmo com seus pecados. Ele decidiu e ele viu que Deus tinha um propósito na vida dele, decidiu viver esse propósito. E quando Jesus ele diz: eu farei, ou seja, que o controle, que o processo, tudo depende dele. Quando ele diz que eu farei de vocês pescadores de homens, o que ele quer dizer? Que o processo, que as vontades, que tudo que acontecer depende dele, não depende da nossa vontade. Não é o nosso processo, não é o nosso jeito, não é das nossas vontades, é do jeito dele. Que eu farei pescadores de homens. E você pode ver o que Jesus fez com aqueles homens, como ele transformou, quão transformada foi a vida daqueles homens. Quantas vidas ele ganhou para Jesus em suas pregações. O André, a história que ele fez em seu ministério. E é isso que Jesus ele quer. Ele não vem porque ele quer tirar tudo nosso, não, ele vem porque ele quer reformar a sua vida, ele quer fazer de novo, ele quer te levar para uma nova estação. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.